Caminhando, nós vamos agora, saímos, nós já vimos então as questões relacionadas ao quem, ao que e ao porquê, e vamos agora para uma das mais importantes, que é o como. Como nós vamos tratar de questões relacionadas à técnica. Tá? E aqui a gente vai entrar em algo um pouco mais próximo com macetes ou, na verdade, com quais os elementos que são importantes para que a gente possa cumprir bem as nossas tarefas de escrever. Então, a principal coisa que vocês têm que aprender é que escrever é reescrever. Quem acha que vai sentar em frente ao computador e a inspiração vai chegar, descer do céu e a tese vai fluir, o artigo vai fluir, está muito enganado. Tá? Qualquer escritor pode dizer para vocês, você tem que parar, sentar e escrever o texto e depois você vai reescrever várias vezes o texto até ele ficar bom. O texto não é trabalhado na cabeça de vocês para depois ir para o papel. O texto sai da cabeça, vai para o papel e aí ele é trabalhado. Escrever é, sobretudo, reescrever, diz esse escritor português. Na verdade, ele está citando Horácio Flaco, que há 25 séculos atrás já dizia: um escritor tem de trabalhar 10 horas por dia, 2 horas para escrever e 8 horas para corrigir. Veja, isso é interessante, uma citação dentro daquele mesmo slide do Zen e da arte da motocicleta, onde ele fala: grafia, pontuação, gramática. É impossível lembrar essas bobagens todas e ao mesmo tempo concentrar-se no tema sobre o qual se está tentando escrever. A regra é descoberta no texto depois que o texto fica pronta. A regra é uma regra post-hoc. Todos os escritores que os alunos eram estimulados a imitar escreviam sem a ajuda de regras, colocando no papel o que lhes parecesse correto. Depois é que voltavam para ver se aquilo ainda lhes parecia bom e corrigiam o que não agradava. Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve, que você tem que ter o dicionário ao seu lado para escrever? Uma grande besteira. Quem sentar com o dicionário do lado para escrever não vai escrever nada. Porque na hora que a ideia está vindo, se você for parar para abrir o dicionário, para pegar aquela palavra correta, a ideia foi embora. Então o que você tem que fazer? Senta e escreve. Se é com o computador, se é com o papel, isso é de cada um. Mas você tem que sentar e escrever. O primeiro rascunho, por mais errado, por mais incompleto, por mais tosco que ele seja, é a sua grande ferramenta de trabalho. Faça o rascunho. Depois do rascunho, aí você senta com o dicionário, aí você senta com a gramática, aí você senta com o professor de escrita e aí você senta com o seu orientador e aí você vai reescrever o texto. Mas você precisa do primeiro rascunho e no primeiro rascunho as suas ideias têm que estar lá. Senão, nem você, nem o seu orientador, nem a pessoa que vai avaliar aquilo sabe. E vocês têm que fazer isso superando o medo e correndo o risco da originalidade e evitando a imitação. Então, principalmente no primeiro rascunho. Então, esses caras todos falam isso. A regra vem depois. E aí, nós vamos usar a regra para melhorar o texto. A palavra não é a casa da mãe Joana. O que isso quer dizer? Você não pode usar uma palavra que diz uma coisa para dizer outra coisa, simplesmente porque você não sabe o que é exatamente qual o significado daquela palavra. Há de se ter um conhecimento importante da língua. Então aqui eu não vou falar para vocês de gramática, nem de ortografia, porque eu sou terrível nessas duas coisas. Mas isso é uma coisa importante, você tem que conhecer a sua língua, a língua na qual você vai escrever, apesar do que o que a gente vai falar aqui serve para qualquer língua.
não é importante. A gente vai falar muito mais sobre como a nossa mente lida com a informação do que sobre a ortografia em si. E a técnica deve sempre servir à eficácia. O Lobo Antunes adora sacanear o Tolstói porque diz que ele usa, na verdade, o texto para mostrar: olha como eu sou inteligente, olha como eu sei construir metáforas, que são uma metáfora, que é uma estratégia que você pode usar para tornar um texto claro. Ela pode ao mesmo tempo só enfeitar o texto ou desviar a atenção, e às vezes o escritor faz isso só para mostrar o quanto ele é bom.